Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, e Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A primeira coisa que eu quero compartilhar é que Salmo 121 é um salmo de peregrinação. Davi está indo em direção a Jerusalém, e ao longo da jornada dele, ele está compondo um salmo que fala a respeito da proteção de Deus no meio do caminho. Como que esse salmo se aplica na minha história? Olha para mim, irmão. Você não está indo para Jerusalém essa semana, você não está numa peregrinação nesse mês, mas esse salmo, ele aponta sobre realidades de Deus, sobre toda a nossa jornada de fé. Quando a gente entende que do dia em que a gente nasce até o nosso último sopro, a gente está numa jornada, a gente entende que esse salmo é um salmo que precisa nos acompanhar durante a nossa trajetória. Existem aqui realidades, princípios, chaves, liberações, garantias, promessas que vão te ajudar no dia mal, que vão te sustentar na tua jornada, que vão te guiar no meio das tuas lutas, que vão te proteger em meio a algumas retaliações. Os primeiros 2 versículos eles falam o seguinte: elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, no meio da trajetória para Jerusalém, no alto dos montes, era comum as pessoas construírem, edificarem imagens de outros deuses e colocarem no alto dos montes, para que durante essa travessia, quando os peregrinos passassem por ali, alguns morrendo de sede, outros sendo saqueados, alguns cansados, pensando em desistir, desanimados, e ao longo dessa jornada, quando eles olhassem para cima, eles poderiam escolher um desses deuses para que fizessem as suas preces e para que clamassem por socorro. O primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando Davi procura em Deus um socorro, não é por falta de opção. Ele tinha outras opções, mas ele decidiu ancorar toda a sua expectativa em um nome, em uma pessoa, em um Deus. A gente pega a cultura da época, era comum muitos deuses pagãos, as pessoas procuravam qualquer coisa natural para colocar a sua expectativa sobrenatural. A gente vê, por exemplo, Moisés, ele está subindo para ter um tempo com Deus, e quando ele desce do monte, os homens pegaram ouros que tinham e confeccionaram para si um Deus, segundo a imagem de um boi, de um touro. Em alguns momentos usavam ovelhas como Deus, usavam animais como deuses. Mas para a gente é muito gritante a ideia de alguém pegar um animal e ancorar toda a sua expectativa em algo natural. Mas é exatamente isso que a gente tem feito muitas vezes. Alguém faz uma promessa, um homem, um político, um empresário, alguém nos promete algo, um contrato, um negócio, um amigo, e a gente ancora toda a nossa expectativa sobrenatural em algo natural. Colocamos a âncora da nossa alma em algo que é volúvel, flexível, líquido. Billy Graham, ele dizia que a causa da nossa ansiedade muitas vezes é colocarmos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Se a tua expectativa está num contrato, o contrato vai consumir você até que seja assinado, e depois ele te consome até que seja pago, e depois o próximo contrato vai te consumir até que venha o próximo. Se uma expectativa na promessa de alguém, numa porta, em algo que alguém te prometeu é o que te consome, você vai viver ansioso. Mas o salmista, ele está dizendo: entre todas as opções de socorro, eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outra passagem, a Bíblia fala algo que eu amo. Ele diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então o primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando você olhar para o alto dos montes, muitas opções de socorro vão se apresentar, mas você precisa lembrar para a tua alma que o teu socorro vem de uma pessoa. Se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante suas mãos.
Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a esperança, Ele é o libertador, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio, fez todas as coisas com Deus. Ele estava quando você foi gerado, te conhece pelo nome. Ele estava na cruz do Calvário, Ele se entregou por você. Ele estava no dia em que você reconheceu Ele como Salvador da tua alma. Ele está com você todos os dias, Ele não te abandona. Você não está sozinho, Ele não desistiu de você. Então quando o dia mau chegar, você vai fechar os seus olhos, você vai lembrar de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não está sozinho. Você pode declarar isso nessa manhã? Diga: eu sei. Diga que Deus é por nós. Quem será contra nós? Versículo 2, o salmista ele afirma: o meu socorro está no Senhor. Mas ele não para por aí. Ele fala algo a respeito da pessoa de Deus, que a gente precisa entender que não é redundância de Davi, mas é um princípio, é uma chave poderosa que esse versículo carrega. Ele diz: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Fala comigo: Deus fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Toda pessoa que cria algo tem autoridade e governo sobre aquilo que criou. Então, Eduardo, quando Steve Jobs fez o iPhone, por exemplo, ele não pegou o primeiro protótipo de iPhone e perguntou para o iPhone o que o iPhone queria ser. O iPhone foi feito com um propósito específico, porque quem o criou, tiozinho, o criou com um propósito. E assim é tudo que é natural. Os carros, as casas, o design pelo qual as coisas são feitas por um propósito específico. E assim também é você. Quando Deus te fez, Ele fez com um propósito. O teu propósito antecede a tua existência. O design que você carrega, a sua característica, a personalidade, a sua zona de graça, os seus talentos, o seu dom, Deus colocou por um propósito. Você fala demais por um propósito. Talvez você é introspectivo, isso tem um propósito também. Você sonha grande demais, sonhadores foram gerados pelo próprio Deus. Você sempre sustenta a visão de alguém que está sonhando, isso faz parte do teu propósito também. Alguns receberam ministérios de ajuda, outros receberam esse chamado para liderar. Alguns são pioneiros, vanguardistas, abrem mercados, estabelecem o que não existem. Outros são aqueles que sustentam a visão de alguém, eles operacionalizam aquilo que alguém está visionando, são executivos. Alguns são construtores, outros são intercessores, outros são ajudadores, outros são cooperadores. A multiforme graça de Deus deu para alguns unção para profetizar, para outros unção para ensinar, para outros para pastorear, para outros para evangelizar. A verdade, irmão, é que tudo que foi criado se submete à direção e o governo de quem o criou. Você está comigo? Diga amém. Então quando Davi ele está declarando que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio. Tudo que é natural vai se mover debaixo da palavra do meu Salvador. Por quê? Porque o Criador manda, a criação obedece. Sabe algo que na criação das gerações antes da nossa era muito comum, e na nossa tem se perdido, mas a gente vai resgatar na nossa casa? É o princípio de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, com uma sandália havaiana em mãos, alguns com uma correia de um cinto, outros com uma vara de goiabeira, outros com uma mangueira. Eu não sei como você ouviu essa frase pela primeira vez, mas certamente ela gerou um marco emocional em você. Amém? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Irmão, quando o salmista está declarando que o socorro dele vem do Deus que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio: quem fez tem governo e autoridade para liderar o que fez. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que se tivermos fé, daremos ordem aos montes, eles se lançarão no mar? Irmão, Deus fez os montes e Ele fez o mar. Então se Ele der uma ordem para os montes se lançarem no mar, assim será. Por quê? Porque foi Ele quem criou tudo que existe. Se Ele desse uma ordem para que as estrelas caíssem dos céus, as estrelas certamente cairiam do céu, porque foi Ele quem fez as estrelas e foi Ele quem pintou os céus. Se Ele desse uma ordem para o mar, assim seria. Se Ele desse uma ordem para qualquer coisa na criação, assim o seria. E assim foi com Jesus. A gente vê Jesus falando com coisas e coisas se submetendo àquilo que Jesus falou. Irmão,
Guarda isso aqui. Tem muitas coisas que ainda não se submeteram à autoridade que em nome de Jesus você carrega, porque você tem falado com seus gigantes, mas não tem falado com os seus milagres. Tem gente falando com Golias, mas não tem falado com os milagres que vão vir depois que esse gigante cair. Tem pessoas falando com os problemas, mas não tem falado com os milagres que vão te acompanhar dia após dia. A gente vê Jesus falando com a tempestade. Ele fala com o vento, ele fala com o mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E aquilo que saiu da boca de Jesus gerou uma nova realidade depois que ele falou. A gente vê Jesus falando com plantas. Ele vai pegar um fruto de uma figueira que não tinha frutos, mas parecia ter, e ele fala: nunca mais se verá fruto em você. E aquela árvore então definhou. Deus usa uma palavra para submeter tudo que é natural ao seu poder sobrenatural. Então quando você abre a boca declarando ou profetizando algo debaixo do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus, aquilo que é natural vai se submeter ao sobrenatural, porque você não é mais um homem comum, você não é mais um homem natural, você nasceu do Espírito e se tornou um homem espiritual. Então a palavra que sai da tua boca não é uma palavra de pedido, é uma palavra de governo. Você abre a tua boca e vai declarar que se abram as comportas dos céus, que se submetam à minha casa. Por onde eu passar, os inimigos de Deus virão contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão, serão reduzidos a nada, porque já foram colocados debaixo dos pés do meu Deus, e como estrados servem para que ele descanse. Os caminhos de Deus são melhores que os meus. Por mais que não existam portas ao longo do caminho, Deus vai abri-las. Por mais que não exista provisão, Deus vai enviá-la. Ele dá uma ordem, pão desce do céu. Ele dá uma ordem, o mar se abre para você passar. Irmão, guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Tudo que é natural se submete a um Deus sobrenatural. Os seus inimigos, os levantes, os problemas, os desafios, as batalhas emocionais, tudo isso se submete às mãos do poderoso eu sou. Ele diz: haja, e o que não existia passa a existir. Ele diz: abra, e a porta que não conseguia se abrir, abre, e ninguém mais pode fechar. Ele diz que se feche, e as portas que se fecharam, ninguém mais pode abrir. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E um corpo que fedia algumas horas antes, agora está caminhando pelas ruas da cidade como testemunho vivo. Ele diz: vale de ossos secos, voltem a viver. E os vales de ossos secos se tornam um exército poderoso. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: aquilo que até hoje te parava não te para mais. Todo deserto será testemunho, toda tempestade se tornará uma escola da fé. Tudo que eu criei se submete à minha ordem, porque eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. Então que haja, eu declaro sobre você, que haja provisão sobrenatural, que haja óleo de alegria sobre a tua cabeça, que haja sobre você e sobre os teus filhos a proteção do Senhor, que haja direção em todo tempo, que haja governo e autoridade para ligar e desligar, que haja gratidão quando você acessar uma nova estação, que haja lembrança de quem te tirou do deserto e te trouxe até os palácios onde você habita, que haja uma firme convicção, o teu coração, a tua mente, as suas emoções, os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus, tudo que é natural sendo submetido ao poder sobrenatural do Deus Criador. Aquilo que os nossos olhos naturais diziam não vai acontecer, pela fé o nosso espírito está declarando: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar.